Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Uriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje, da nossa aula de hoje, será a continuidade da aula passada. É a segunda parte, o cristofascismo bolsonarista. Nós estamos nos baseando no artigo de Fábio Pi, intitulado Cristofascismo em 7 Atos, como Bolsonaro usou a alegoria da Páscoa para não perder popularidade. Esse artigo é de 1º de maio de 2020, mas é um artigo atualíssimo na sua estrutura geral, porque aborda exatamente uma tônica, uma temática que embalou a campanha de Jair Bolsonaro e embala a propaganda governamental. Quando nós observamos a propaganda governamental e os atos do governo, as diferenças são brutais, não é? Ou seja, o que toda a aura que é imputada a ele e que a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, faz através das mídias e dos canais oficiais da Presidência da República, é algo inédito na história do Brasil. Nem o governo do Lula, que foi construído como um mito político, fazia o que esses militares estão fazendo dentro desse governo. Já falei e torno a repetir. Depois do governo de Jair Bolsonaro, qualquer criatura maléfica, traficante, qualquer indivíduo ligado à rede de prostituição, ao que existe pior no mundo, poderá ser presidente da República Brasileira. Por quê? Eles testaram no limite. O Brasil está sendo um grande campo de teste, no limite, de até onde pode ir a manipulação de mito político para alavancar, promover e sustentar projeto de poder de uma elite mafiosa, bandida, sanguinária, maligna. Esse governo tem servido para isso, e aquilo que no Brasil, o pouco que existia do entendimento de instituições democráticas, eu não vou nem entrar no mérito do que no Brasil se entende por democracia, porque isso é uma mixórdia geral, né? Mas aquilo que existiria como instituições democráticas, que são os poderes que mantêm os governos e a forma de governo, foram completamente solapados. Então, o objetivo do projeto militar foi muito bem alcançado. Isso é um lado. Um outro lado é um dos objetivos do projeto era, de fato, implodir com as instituições da República para construir um novo modelo de Estado, onde os militares e uma elite financeira associada a esses militares terão um poder político quase que absoluto. Isso é o que está configurado na Doutrina de Segurança Nacional do Góes Monteiro, do general Góes Monteiro, criado na década de 1930. Ao longo de todas essas décadas, esses militares que tinham que estar na cadeia, os indivíduos que tocam esse projeto, que passa de geração para geração, eles não têm o menor interesse em qualquer benefício social. Eles não têm o menor interesse em tornar o Brasil um país sério. Muito pelo contrário.
O interesse é entregar o Brasil a eles. E este governo, deste indivíduo incompetente, despreparado, malvado, tem servido para dar voz e vez e palco a todo esse projeto. E ele foi muito competente na missão maligna que lhe foi conferida. E quando eu digo missão maligna aqui, eu não estou falando em termos religiosos não, hein? Longe de mim, não entro no setor religioso. Eu estou falando dentro de uma concepção histórica mesmo. É uma horda negra que dirige o país. E quando eu falo horda negra, é na extensão e no limite daquilo que a palavra é, de fato. Bem, então esse artigo é um dos pouquíssimos artigos, desde antes da eleição de Bolsonaro, eu venho falando que o Brasil estava sendo preparado para um advento mítico. Na altura em que eu falava essas coisas, ainda no governo da Dilma Rousseff, quando a gente pega os artigos e as teses de mestrado, doutorado publicados no Brasil sobre esses assuntos, elas são raríssimas. O Brasil não se interessa pelo campo da mitologia política. E tenho dito e reafirmado continuamente que não há como entender a história brasileira, a história política brasileira, desde o século XIX, sem estudar mito político. Há muito tempo atrás eu tinha feito um programa sobre o messianismo do Fernando Collor. Quer dizer, essa ideia do mito político aplicado a figuras que vão ocupar a presidência da República no Brasil, ela é muito antiga. Ela vem desde o século XIX. E ela embalou quase todas as candidaturas presidenciais da República. No que diz respeito especificamente à chamada Nova República, todos os presidentes foram trabalhados em cima do mito messiânico, com uma ou outra variação no que diz respeito ao foco. Agora, então o que distingue o Bolsonaro dos seus antecessores? Enquanto construção política, tudo. Embora a construção política messiânica tenha sido feita, não é? Em todos os presidentes que assumiram o Brasil desde a redemocratização, o caso do Bolsonaro é sui generis, porque, de fato, ele englobou a figura do mártir e do Messias, não é? E usa todo o aparato presidencial, todo, para reforçar essa mensagem, que é extensiva, inclusive, às Forças Armadas. E é extensiva à família dele. Então, o governo desse homem não tem paralelo na história da República. Em termos de mal feito, de coisa ruim, de manipulação simbólica. Bem, antes de continuar a segunda parte do artigo, que é ele inventou, todo ano ele inventa, o exército inventa com mais intensidade, em datas específicas, o discurso messiânico. Então essa alegoria da Páscoa é uma alegoria muito interessante, mas antes de entrar nela, ela são 7 atos, né? Quero falar mais uma vez um pouco sobre o mito do messianismo. Bem, a filosofia, a história e a cultura judaica e cristã relegou para a esfera da mentira e da ilusão tudo que dissesse respeito aos mitos. Então, durante muitos séculos, o mito foi considerado
o mito na Grécia, a palavra mitos significa discurso. Discurso, não é uma narrativa, hein? O mito, no sentido original da palavra, dentro do contexto grego, é uma narrativa, é uma história. Desculpa, é uma palavra que conta uma história. Depois, a própria filosofia começa a lançar dúvidas, e isso parte de Aristóteles, né? De uma forma bastante intensa, lançar dúvidas sobre o papel do mito. Bem, depois daquela disputa intensa que se dá entre o cristianismo e a filosofia, contribui enormemente para isso, né, para essa descaracterização do mito enquanto uma palavra específica. Né? E de um momento histórico em diante, dentro da cultura do Ocidente, o mito passa a ser mentira, passa a ser ilusão. E a partir do século XVII, XVIII, o XIX, o mito entra para uma categoria literária, ou seja, ele é ficção, ele é literatura. Na verdade, o mito não é nada disso originalmente. Bem, então, durante muitos séculos, o mito foi sendo construído como um sinônimo de engodo, de falsificação. Isso não significa que não houvesse mitos ao longo desses séculos, tá certo? A nossa aula do Culturas e Identidades, por exemplo, todas as quintas-feiras, eu trato claramente do conceito de mitos e de símbolos dentro da tradição luso-afro-brasileira. Todas as nossas aulas são dedicadas especificamente a isso, bem como as nossas aulas do Escola Aberta, de cultura oral e simbólica tradicional. Né? Então, mito, símbolos e alegorias compõem, digamos, um grande pacote. Ora, então, o cristianismo e o judaísmo, culturalmente, teologicamente, em embate com a filosofia, falam que o mito, como um discurso filosófico, é mentira. E impõem uma interdição ao estudo do mito. Né? O mito passa a ser relegado a uma categoria de imaginação, de mentira. Muito bem. Os estudos modernos sobre o mito, e mesmo os estudos de política que levam o mito a sério, não estão alinhados com essa versão nem judaica nem cristã. Né? Então, a visão contemporânea do Mircea Eliade, por exemplo, é diametralmente oposta à visão tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Então, para o Eliade, que é um grande estudioso de mitos, o mito está vivo, presente nas sociedades tradicionais, e é através dele que a gente pode compreender, inclusive, melhor a categoria de como se forma a sociedade, como se forma e como se sustenta a sociedade e as culturas atuais. Né? Então, o mito vivo é aquele que vai fornecer os modelos para a conduta humana, os modelos de valores, conferindo, por isso mesmo, significação e valor à existência. Então, quando uma sociedade tem um referencial mítico, eu já falei muito sobre isso também, toda cultura ela nasce em cima de um mitologema. Então, seria preciso perguntar qual é o mitologema da cultura brasileira. Essa discussão nunca foi levada a sério. Né? Então, as sociedades antigas distinguiam muito bem o mito da fábula. Né? Então, o mito vivo, onde o espaço e o tempo estão interligados e determinadas ações têm que ser repetidas, elas são modelos paradigmáticos porque transcendente, não é? Determinados modelos paradigmáticos têm que ser repetidos, porque eles vão modelar e modificar a condição humana. E aqui é que entra, quando esse conceito e esse estudo é aplicado à mitologia política, os intelectuais orgânicos que produzem essa falsificação simbólica, eles o produzem exatamente para criar uma personagem política, dar a essa personagem determinados atos que
o colocam na condição quase que de um deus ou de um semideus, de alguém que está fora do tempo. Ele está no mundo naquilo que na mitologia é considerado o mundo da eternidade. Ele vive dentro de um tempo sagrado, ele não vive dentro do tempo profano, e isso tem o condão de alterar o comportamento daqueles que se tornam seguidores desse mito vivo, desse político, não é? Com a finalidade de manobrar a população para a população apoiar todos os desmandos, ou seja, ações concretas que esse político vier a fazer. Ora, o que vai acontecer? A partir do século XIX, as questões míticas voltaram efetivamente, tá? A discussão, não é? Então, o século XIX e o século XX vão trazer o discurso mítico para dentro da política, né? Então, na política, os mitos sempre se perpetuaram de modo a fazer com que a humanidade ou a sociedade daquele país, daquele tempo, daquela época, fizesse uma leitura sobre si, sobre o seu comportamento, uma releitura, para modificar a realidade que ela está vivendo. Né? Então, muitos mitos modernos vão modelar a vida social, política, ao longo de todo o século XX, né? que vai dominar os meios de produção, vai dominar a forma de pensamento, vai dominar a forma de comportamento. Enfim, eles vão modelar, eles vão cooptar, vão lançar uma série de imagens. Praticamente, como é que eles fazem? Eles trabalham com imagens e com frases feitas e vão repetindo aquilo ali. E isso vai entrando no imaginário das pessoas. Então, quanto mais recurso você tem, financeiro, midiático, de intelectuais, os recursos não são só na ordem do dinheiro. Né? Então, quando você inventa um mito político para executar uma ação política específica, você tem que criar toda uma equipe, não só de comunicação, bem como uma equipe física, de ministros, de intelectuais, de pessoas comuns, que vão, na verdade, fazendo apologia àquele tipo de imagem específica. Tá? Esse mito político tem sempre a finalidade de mudar o mundo no qual ele está inserido, tá certo? Ele é um herói, ele é um salvador. A realidade que ele apresenta é uma realidade péssima, não é? O mundo está horrível e ele vem como um herói de pureza e salvífico, né? Se sacrificar para modificar aquela realidade. Pense na figura de Jesus. Jesus é um salvador. Mas em nenhum momento ele propôs destruir o mundo político. O mito político pega a figura de Cristo como modelo, mas ele se propõe a destruir o modelo político e social vigente. Então eles usam de uma imagem, de um mito religioso, aplicado dentro da política, mas o uso e a aplicação são diferentes. Nós já falamos sobre o Norberto Bobbio, né? De acordo com o Bobbio, o mito político, enquanto conceito, ele aparece no início do século XX. Eu, particularmente, discordo do Bobbio nesse aspecto, porque o mito político, enquanto conceito, ele aparece ao longo de toda a história. A mitologia, a sociedade ocidental mantinha uma distância do mito político, né? Mas existe uma coisa que o Bobbio está correto, quer dizer, a partir do século XX, o mito político enquadrado dentro da política mesmo, aqui colocado
como um dos fundamentos da política, ele, de fato, o século XX se estrutura em torno disso, né? Nós não temos como estudar a história tanto da direita quanto da esquerda, as chamadas teorias autoritárias e nacionalistas, né, que surgem no mundo inteiro, sem entender o mito político. Essa coisa de falar de direita e de esquerda e do conceito de nacionalismo e de conservadorismo sem falar sem estudar mitologia política, isso é um barco furado. Então, o mito político que surge no século XX, ele está especialmente ligado aos movimentos políticos mesmo, enquanto partido político, tá? Tanto da direita quanto da esquerda, que vão trazer teorias autoritárias e racionalistas, e financistas por trás dela. Então, o chamado liberalismo. O mito político ele precisa de estar enquadrado numa situação de crise por N razões, porque o mundo tem que estar um caos, senão o Messias não vem, né? Então, a política brasileira é sempre um caos. Sempre. Nós não conseguimos ter, teoricamente, alguma ideia de estabilidade institucional. Isso é um palco fundamental, basilar, para o surgimento de mito político. Você precisa de bagunça, de instabilidade. Porque o Messias vem quando o caos está vigorando. Porque ele vai dissipar o caos, ele vai eliminar o caos, ele vai trazer a ordem absoluta e a paz. Então é preciso interrogar-nos seriamente por que a classe política brasileira não consegue botar o Brasil para andar na calma. Não tem interesse, nenhum deles, nem os militares, nem a elite financeira. Tá? Porque se o Brasil entrar num período de caos, de pacificação, desculpe, eles não têm como continuar fabricando mito político. Né? Então, o mito político precisa de uma situação de crise, porque aí ele vai oferecer uma mudança rápida. Né? Então, eles vão cooptar a população, vão apresentar uma crise, coopta a população, canaliza esse desejo da população de que o país entre numa fase ordeira, porque, claro, quem é que quer viver no caos e na bagunça o tempo inteiro? Ninguém quer. E a partir disso eles vão apresentar o mito político, ligado sempre, associado sempre a uma classe, né? Política, militar, empresarial, né? Religiosa, tanto faz. Ele tem que estar associado a uma classe específica. Ele tem que ter uma identidade. E ele vai propor uma libertação nacional. Então vai propor combater o comunismo, vai propor combater a corrupção, vai propor combater qualquer coisa. Combater comunismo e corrupção é um discurso do Brasil desde o século XIX. Tá bem? E que nunca aconteceu nada. Não há nem combate a comunismo, nem combate a corrupção. O país foi ficando cada vez mais esquerdista, é a esquerda liberal, é a esquerda que se junta com a direita, né, com os bancos, com o grande capital, e cada vez mais corrupto. Então, o que existe no Brasil é um discurso. Então, o surgimento do mito político ele depende do aparecimento da política como uma função central na sociedade, como um instrumento de mudança social. E, para isso, ele apela à emoção dos indivíduos. Então, uma das grandes tragédias do mito político é o seguinte, ele, entre outras coisas, ele diz que a sociedade é incompetente de sustentar-se a si própria, a cultura, e ela precisa umbilicalmente do político, seja ele qual for, porque é através da política que vem a modificação da sociedade. Isso é uma mentira brutal.
é uma mentira, é uma distorção, é uma falácia, é um horror, porque a cultura não surge como instrumento de manipulação política. A cultura independe da política vigente. A cultura é superior à política. E não há como a política manipular a cultura. Esse é exatamente o objetivo de todo o projeto. É a manipulação da cultura. Né? Então, o mito político é uma inversão completa da realidade. Ele permite que se alcance o imaginário de um povo, manipule o imaginário desse povo, forjando crises, não é? Expectativas, manipulando as reações, direcionando as reações. Então, o mito político do Salvador, ou do Messias e do mártir, né? Porque num extremo, o mártir e o Salvador, ou o Messias, eles vão se fundir. Porque toda a trajetória mítica ela passa por 3 etapas. Eu já falei sobre essas etapas. Vou tornar a repetir daqui a pouco. Né? Então, o mito político, primeiro, ele é uma construção de um grupo. Ele parte do imaginário do povo, que está à espera do guia, do líder. Então, esse povo que está esperando um guia e um líder, portanto, está aberto, digamos assim, emocionalmente e intelectualmente, à aparição de um personagem símbolo. Esse personagem símbolo vai fazer a sua aparição dizendo que ele vai conduzir o destino coletivo do povo. Em torno dele vai se cristalizar uma série de expectativas. Vão ser manipulados impulsos de emoção, de esperança, de espera, de adesão, de conforto. Porque ele vai falar sempre que o futuro é melhor do que o presente. Né? Então, o mito político por excelência, todo mito político por excelência é um mito messiânico. Ele se introduz no imaginário do povo, manipulando o sagrado, a paixão, a esperança, a grandeza de um destino nacional. Né? Então, os líderes messiânicos são feitos sob medida para conduzir a viabilização de uma nova vida coletiva, de um novo país. Eles são porta-vozes das necessidades mais prementes do povo, mas isso tudo é uma fabricação, isto é uma mentira. Então, esses líderes partem de uma realidade terrena, de uma dimensão humana, terrena, manipulam essa dimensão e lançam o projeto como se o projeto tivesse uma dimensão espiritual. Quando a gente vai analisar a trajetória do Fernando Collor, e mesmo de quem o antecedeu, que foi o Tancredo, vê-se claramente o caminho messiânico sendo trabalhado. Né? Então, Collor já entra como um mito político. O apelo ao Salvador dele, né? As imagens que foram trabalhadas, agora depois o próprio maquinário de propaganda e marketing político foi aprimorando essa mensagem. O Collor trabalhou fortemente a ideia do mito do messianismo em cima da candidatura dele. Ele quis se construir como uma lenda, como um guia, que restabeleceria a ordem, destruiria os inimigos da pátria. Tá? Bem, o Girardet apresenta que a trajetória messiânica tem 3 grandes passos, ou 3 grandes períodos. Primeiro, surge o mito. Ele traz um apelo próprio. Né?
Ele está lutando, ele é uma figura menor que está lutando contra grandes poderes. Então essa é a primeira fase, é o apelo, é o surgimento do mito. Depois vem a segunda fase, que é ele assume o poder, ele torna-se poderoso, que é o poder e a glória, né? E ele começa a implementar o seu projeto messiânico. Depois vem a terceira fase, que é o martírio. É quando ele é deposto. Tá claro? Então, o mito ele começa como salvador e ele termina sendo eliminado pelos mesmos poderosos. É claro, é o período do martírio, então ele vai se sacrificar em prol do povo. Bem, há tempos atrás, antes da candidatura do Bolsonaro, quando eu disse que ele era o cavalo de Troia do PT, veja que o PT voltou. O PT está aí na disputa. E disse que ele era um mito político, tudo que eu falei se configurou. Não porque eu saiba de tudo. Não, porque o mito político ele tem claramente etapas a serem seguidas. E a elite precisa de construir o mito e depois de destruir. Porque o mito é um meio, ele não é um fim, ele é um meio. Ele é um recurso que ela usa para continuar mantendo a ela no poder. Então, quem fabricou o Jair Bolsonaro não pretende que ele permaneça no poder. Pretende que eles que fabricaram é que o poder vá para eles, sem que a população perceba. E é o que acontece. Né? Bem, então a propaganda política vai trabalhando aquele indivíduo como um mito, como um salvador desejado, cristalizando em torno dele um conjunto coletivo de esperança, de nostalgia, de expectativa, que quer acabar com a corrupção. No caso dele, vamos acabar com a corrupção, vamos tirar o comunismo, vamos... Né? Enfim, não fez nenhuma coisa nem outra, muito pelo contrário, a coisa só piorou. O governo dele está coalhado de gente da esquerda, a esquerda foi superdimensionada, voltou com todas as honras, pompas e circunstâncias, os militares estão aí roubando como ninguém, os ministros roubando como ninguém, nunca houve eles matando a população, literalmente, né, através de ações de governo. A eliminação da população dentro de uma prática nazista, e é verdade que o governo está conduzindo, já deu o saldo aí de 600 mil mortes, gasolina a R$9, gás de cozinha a 130, dólar a 6, e ninguém fala nada. O Banco Central privatizado, entregue na mão da City de Londres. Né? Enfim, o desmonte no Brasil é dramático. Mas entenda, o mito é construído, ele chega ao poder e depois ele é destruído. Não tenho dúvidas de que a fase da destruição vai chegar para esse miliciano que ocupa a presidência da República. E eles, tanto a fase da destruição está vindo, que eles já estão criando um outro mito aí, que é o mito da terceira via. O Ciro Gomes, vergonhosamente, lançou uma campanha invocando Canudos. Na maior disfarçatez, porque o marqueteiro dele é o mesmo marqueteiro do Lula. Não é? Aquele ex-general, o Santos Cruz, juntamente com Sérgio Moro, estão claramente em campanha mítica. Então nós teremos para 2022 todos os candidatos da direita, da outra falsa direita, que é a terceira via, e da esquerda, todos eles candidatos míticos. É um processo de manipulação simbólica dentro do Brasil inacreditável. Inacreditável. É uma doença que já tomou conta da forma de fazer política no Brasil. Isso não tem como dar certo.
Isso leva o país cada vez mais a um buraco impressionante. Todo mundo deve se lembrar dos embates do Collor com Lula, depois do Fernando Henrique com Lula. Todo mundo usou o Lula como inimigo para chegar à presidência da República. Esse indivíduo que está aí usou da mesma forma. E vão continuar usando para 2022, porque a partir de 2022 o Lula não pode se candidatar mais, pelo próprio avanço da idade. Enfim, então o mito político tem essas características. Novamente eu estou falando sobre elas. Agora vamos voltar aqui ao artigo do Fábio Pi. O primeiro foram 7 atos. Isso, se vocês se derem ao trabalho de pegar as imagens ou de ler o artigo que foi publicado, que eu citei, que é o objeto da nossa aula, vocês vão ver claramente que todos esses fatos aconteceram. Todo mundo deve se lembrar que o Bolsonaro e a propaganda política governamental convocou a população para um jejum pelo Brasil, marcado para abril. E sempre vem essas pataquadas e essa patifaria simbólica vem acompanhada de textos bíblicos. Não sem razão, o Malafaia, que é um malfeitor religioso, faz parte desse grupo de pastores ligados a um movimento neopentecostal que de religião não tem nada, usa a religião para outros fins. Esse indivíduo, não por acaso, é um dos conselheiros íntimos da presidência da República, não é? Como já foi admitido pelo próprio presidente da República. Então, desde quando um governo pode chamar a população para fazer jejum? Um padre pode, o governo não. Né? Então, usou-se o Domingo de Ramos, não é? Qual é a imagem grande do Domingo de Ramos? É a entrada de Cristo, o domingo antes da Páscoa. O dia da entrada de Jesus em Jerusalém nas costas do jumento, que é o sinal que o apresenta como Messias. Então, nessa primeira imagem, ele apresenta-se como rei, como governante, que está junto de Deus e que é o Messias prometido. E sai um vídeo com lideranças evangélicas, Malafaia, os Hernandes, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, afirmando que esse presidente teria sido ungido para assumir a nação. Olha, quem é ungido é rei, na tradição bíblica, né? E o rei é o Messias. No segundo ato, não satisfeito com isso, explorou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que os romeiros levaram, e fez, expondo a imagem, que é uma imagem peregrina, afirmando que ele está vivendo uma batalha espiritual, que o Brasil passa por causa do coronavírus, não é? E está lutando para enfrentar os inimigos da nação, que são os comunistas. Desde o início do século XX, todos os presidentes brasileiros falam que os comunistas são inimigos do Brasil. Todos. Isso é uma mentira. Não que os comunistas não sejam perigosos, hein? O que eu estou dizendo é que isso é uma mentira política. É um discurso político. Só. Porque o Brasil é esquerda pura, esquerda liberal. A esquerda que trabalha junto com os bancos e com o sistema financeiro internacional, com grande capital. O terceiro ato dele, ele fez um pronunciamento à nação sobre as atitudes que eles estavam tomando diante da pandemia. Eles não tomaram atitude nenhuma, exceto deixar a população se contaminar e morrer. Que inclusive era o projeto, alardeado oficialmente, para adquirir a chamada imunidade de rebanho.
O que foi feito no Brasil, o Bolsonaro, já tinha que estar o Bolsonaro e esses militares, todos, julgados num tribunal de Haia, por crimes contra a humanidade. É algo inacreditável o que nós estamos assistindo, historicamente falando. Inacreditável. Então, no terceiro ato, esse sujeito fala que o país vive um momento ímpar. Claro que vive. Ele é o protagonista da grande maldade que está em curso. Aí ele volta novamente com um tom cristão, invoca João 8, 28, 32. O Hitler cansou de invocar esse versículo bíblico de João 8, 32. O quarto ato é que na Sexta-feira Santa, no dia 9, que é simbolicamente o dia da morte de Cristo, ele posta no perfil oficial da Presidência da República, nas redes sociais, uma arte com um texto bíblico e a imagem de Jesus crucificado. Não é? Então, ele está apontando o mistério da ressurreição, a salvação a partir de Cristo, quando ele já foi identificado como Cristo, logo no início do primeiro ato, como aquele que entra em Jerusalém. O quinto ato, ele solta um vídeo no sábado, dia 11, sobre a facada. Olha a ideia do martírio, a ideia do servo sofredor que luta para viver e defender a nação. Aí tem os versos de música evangélica no pano de fundo do vídeo, confirmando que ele é o Messias, que ele lutou com a fé no vale da sombra e da morte, lutou, sofreu, venceu o inimigo. Então mostra aquela facada muitíssimo mal explicada, a recuperação no hospital, as orações, a eleição, a vitória, portanto, né? Mostra ele ajoelhado na igreja, orando e rezando, quando esse homem, há anos atrás, falava que não tinha religião nenhuma e que odiava, inclusive, o cristianismo. Torna-se um servo de Deus, né? Então, todo esse milagre aconteceu porque Deus preservou a vida dele, porque ele é um enviado de Deus para o Brasil. Então, esse é o quinto ponto. É o quinto ato, né? Ele é a liderança política, militar, enviada por Deus para salvar a nação no contexto do coronavírus, combatendo o comunismo. Alguém que tem Jesus do lado, cuidando, fazendo milagre, operando maravilha, e vai por aí afora. O sexto ato é a postagem, outra postagem, durante o domingo de Páscoa de manhã. Ele usa novamente outro fragmento bíblico, demonstrando que Cristo ressuscita. Né? Então, demonstrando claramente que quem está fazendo essas postagens dentro da SECOM, usando o Executivo Nacional, conhece muito bem a teologia da salvação cristã. Né? A imagem é a imagem do Calvário e da ressurreição. Né? E, novamente falando que Deus amou o mundo, porque deu o Filho dele para salvar o mundo. Então é preciso entender que esse Filho, ou esse Messias, é identificado o tempo inteiro com Bolsonaro. Esse homem chegou ao absurdo de falar que o nascimento dele foi miraculoso, foi divino, e conta como ele foi parido, para mostrar a interferência divina, não nessas postagens, tá? Logo quando ele foi eleito. Bem, o último ato, que é uma segunda ação no domingo de Páscoa, foi promovido por lideranças religiosas. De novo, um vídeo
falando sobre a facada, compara o atentado dele à trajetória da ressurreição de Cristo, vocês vejam o absurdo a que a coisa chega. Né? E esse homem chega ao despautério de afirmar o seguinte: confesso que hoje para mim foi um dia especial, já que hoje se fala de ressurreição. Eu não morri, mas estive ali no limite da morte. Então, ele destaca claramente as relações dele com Cristo, dizendo que ele é um milagre ele ter sobrevivido e ressurgido para ganhar as eleições. Então, por isso ele se reconhece na função de salvador do país, porque esse caminho estava divinamente traçado por Deus. Foi a partir do milagre que Deus operou na sua vida, da quase morte pela facada, que ele recebeu a missão da presidência da República. Portanto, ele é um escolhido de Deus, ele tem a missão de cuidar do Brasil contra o caos e contra o comunismo, para combater o coronavírus. Bom, se ele tem a missão de combater o coronavírus, ele fez exatamente o inverso, né? Ele permitiu que o vírus se disseminasse e matasse 600 mil pessoas, porque não foi tomada nenhuma atitude a nível de Estado, muito pelo contrário. Aquele ministro Pazuello, que era o cara da saúde, especialista em logística dentro do Exército, ele cumpriu exatamente a função. Ele usou da logística para impedir que a população fosse atendida. Bom, a CPI, gostando-se ou não dos personagens políticos que estão no Congresso Nacional, e com raríssimas exceções, todos eles são figuras altamente desprezíveis. Então, no Brasil, o Brasil é um país tão impressionantemente anômalo que a gente sequer pode olhar para o personagem político que está falando, porque todos eles são grotescos. Então é uma quantidade de gente grotesca falando, expondo uma verdade mais grotesca ainda. É o caso dessa CPI do Covid. Mas o que ela está expondo publicamente é algo inimaginável. É impressionante o que foi feito. E os indivíduos perderam o temor de mascarar a monstruosidade. Então esse governo teve o condão agora de tornar a monstruosidade algo da qual você não tem que se envergonhar. Será o grande legado desse governo. O Brasil não precisa temer mais monstros. Qualquer monstro, traficante, matador de pessoas, pedófilos, estupradores, qualquer um pode ser presidente do Brasil depois da candidatura da eleição de Bolsonaro. Qualquer um. Foi destruído, e tem uma coisa, qualquer ideia de institucionalidade, de limite e de protocolo institucional, qualquer coisa. Né? Bem, e com esse sétimo passo, portanto, fecha esse evento da Páscoa, onde a chamada e os vídeos deixam claro que o bolsonarismo é um verniz de discurso messiânico, de salvação política do Brasil, que despreza completamente a população e que torna esse desprezo meritório. Ele constrói uma falsa dicotomia entre os partidos políticos, manipula os conhecimentos da história e do cristianismo e da Bíblia, mobiliza uma base conservadora evangélica, religiosa, mobiliza bancos, empresários inescrupulosos, ministros inescrupulosos e corruptos, e militares malvados, inescrupulosos e corruptos. Isso é o que compõe a base desse governo. Alguma coisa de bom ele fez? Sinceramente, da minha parte,
não consegui ver até agora um ato político concreto benéfico ao Brasil. Eu nunca vi uma coisa dessa. Posso estar enganado. Sei de tudo que o governo está fazendo? Não. Mas, em linhas gerais, o que está acontecendo é um desmonte geral do Brasil. Literalmente. De tudo. Das instituições, da cultura, das riquezas de subsolo. Tudo. É um desmonte mesmo. É uma quebra do Brasil para entregar o Brasil a poderes nacionais e transnacionais e militar. Se isso, em algum momento, se transformar em alguma coisa boa, só o futuro dirá. Não é? Mas, enfim, é preciso estudar mitologia política a sério dentro do Brasil, para que o povo pare de ser manipulado por essas quadrilhas que se revezam dentro do poder. Então, o que acontece dentro do cenário político é a face visível de uma elite bandida, má, que opera por trás dos bastidores. Deputados e senadores são somente lobistas, bem pagos ou mal pagos, de poderes por trás deles. E, quando a coisa dá errado, somente o universo político fica em evidência. Os militares e os poderes financeiros por trás dos políticos não aparecem. Esse é o problema. Seja como for, é na política que se fazem as leis e que se sustentam as instituições. E ambas, no Brasil, estão dramaticamente destruídas. Que o Brasil terá que ser reconstruído, terá. Isso é um ponto passivo, tá? Vai ter que vir uma outra Constituição? Vai. Agora, dado o cenário do que foi construído aqui, e que já está em vigor, não creio que o horizonte seja claro, nem benéfico. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.